Abra a palavra do Senhor. A gente vai conversar hoje sobre, a gente está falando sobre os livros proféticos, e hoje nós vamos falar sobre os profetas menores, e o primeiro dos profetas menores é Oséias, o amor leal de Yahvé. Capítulo 1, versículo de 1 a 2:1, tá bom? Todo o capítulo 1 aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ele a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar de onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Nesse texto aqui a gente vê o resumo de todo o livro de Oséias. Tanto aquilo que estava acontecendo com o povo, abandonando o Senhor, Deus a atrai, e mesmo assim abandona o Senhor, troca o Senhor por outros deuses, mas Deus ainda busca, e o povo já não era o seu povo. A desfavorecida, o termo aqui é sem a graça de Deus. Então sem graça não, é desgraça. O nome dessa menina era desgraça, sem o favor de Deus. Mas no final vai ter a graça de Deus, o favor de Deus. O não meu povo vai ser meu povo. E Jezreel, que era um lugar de sangue, um lugar de batalha, de vergonha, onde houve uma guerra ali, onde destruíram ali os filhos de Acabe, 70 familiares de Acabe, nesse vale de Jezreel, montaram uma armadilha e mataram essas 70 pessoas da família de Acabe. E então é um vale de sangue, de vergonha para Israel. E Deus vai transformar esse lugar de vergonha em um lugar onde Ele vai estabelecer o seu povo. Então, é um resumo só, esse capítulo 1, e nós vamos chegar nesse capítulo 1 e todos os demais capítulos um pouquinho mais para frente. Antes, nós temos que falar sobre os profetas menores. Então, a gente terminou os profetas maiores, e agora a gente vai começar os profetas menores. Na Bíblia hebraica, no livro hebraico, é um livro só, chamado Os 12. São 12 profetas menores e contém só um livro. A sequência é a mesma da nossa Bíblia, é a mesma sequência.
Só que eles têm como um livro só, os 12. Deixa eu colocar aí para vocês verem. Então, a Bíblia hebraica, os profetas menores, a Bíblia hebraica, de onde vêm nossas versões da Bíblia, trata os profetas menores como um único livro, chamado o livro dos 12 profetas. O volume hebraico traz os profetas na mesma ordem que a nossa, juntos. Os profetas menores têm por objetivo apresentar uma mensagem única, que reafirma o amor e os planos de Deus para Israel, garante sua sobrevivência e futura restauração, apesar dos julgamentos devastadores exigidos por sua infidelidade espiritual. Então, esses profetas sempre vão se levantar para demonstrar o amor de Deus, para trazê-los de volta aos caminhos do Senhor. Há uma rebeldia, há uma punição de Deus, mas também uma promessa de restauração. Os profetas menores vão tratar muitas vezes sobre isso. Os profetas menores são profetas menores não por causa dos capítulos deles, porque senão teria uma coisa estranha. Olha só, o livro de Daniel aí tem 12 capítulos e está nos profetas maiores. O livro de Oséias tem 14 capítulos e está no livro dos profetas menores. Mas porque não é capítulo, é por causa de conteúdo. Se você olhar, os capítulos de Daniel são maiores do que os capítulos do livro de Oséias. Então não é por capítulo, é por conteúdo, o tamanho do livro. Se a gente for contar os versículos de ambos, você vai ver que o de Daniel é maior do que de Oséias. Então, uma curiosidade apenas aí, que eu coloquei para vocês. E esses profetas, eles estão ligados ao seu tempo. Eles conhecem a história, eles conhecem a lei, sabem o que está acontecendo no meio do povo, e por isso Deus os levanta. Quando a gente fala de profeta, a gente pensa sempre que o profeta vai falar de futuro. Mas o profeta era muito mais uma pessoa que conhecia o seu tempo, via o que estava acontecendo com o povo, via que eles estavam se afastando do Senhor, e lendo a lei do Senhor, e vendo aquilo que ia para frente, aquilo que ia, aquilo que ia abençoá-los e aquilo que ia amaldiçoá-los. Então eles viam isso na lei do Senhor. E Deus levantava esses homens, conhecedores da sua época e conhecedores da palavra, para proclamar. E nós vemos aqui, no mapa aí, que os profetas vão falar tanto do reino do norte e o reino do sul, os profetas menores. Nós vamos ver profetas menores profetizando no reino do norte, reino do sul, e às vezes em nenhum dos dois, como Jonas. Jonas profetiza aonde? Em Nínive. Nem no norte, nem no sul, mas em um outro país. Mostrando até a graça de Deus, que a palavra de Deus não é só para o povo de Israel, desde o Antigo Testamento, é para todas as nações. Abençoarei quem te abençoar. Então essa é a bênção que Deus traz aqui. Então, reino do norte, capital Samaria, reino do sul, capital Jerusalém. Tá? Então a gente vai ver. Oséias vai profetizar no reino do norte, capital Samaria, que foi primeiro levado cativa pelos assírios. O reino do sul, quase 100 anos depois, pelos babilônicos. Eles são levados cativos aqui. O reino do sul, do norte, eles voltam, mas voltam misturados, porque essa era a estratégia dos assírios, misturar os povos. Já aqui no reino do sul, não. Tanto que tem uma contagem das linhagens, das tribos e tudo mais, para saber dessa linhagem pura, das linhagens das tribos de Israel. Por isso são chamados de samaritanos, e os judeus não se dão com os samaritanos por causa da mistura de raças, não são puros. Então há um preconceito e tudo mais aí. Só um contexto histórico. Oséias vai profetizar nesse período aqui. Tá? Ele ainda é contemporâneo de outros, de outros profetas. Cadê aqui? Ele é contemporâneo de Jonas e Amós. E ele só profetiza para o reino do norte, não no reino do sul. Os que profetizam no reino do sul é Joel, Naum, Miqueias, Abacuque, Sofonias e Obadias. E os que profetizam depois do cativeiro são Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses 12 profetas, eles estão aí. Então são conhecedores do seu tempo. Eles sabiam o que estava acontecendo no meio do seu povo. Então os profetas, eles tinham, a sua missão era chamar o povo de volta para Deus. Então, como eles tinham um chamado,
além de um chamado, eles tinham uma missão e eles tinham uma mensagem. No Antigo Testamento, os 12 profetas, eles tinham um chamado, uma missão e uma mensagem. No Novo Testamento, nós temos 12 apóstolos que têm um chamado, que têm uma missão, que têm uma mensagem de trazer o povo de volta ao Senhor. Uma mensagem de arrependimento para que se volte diante de Deus. As mesmas mensagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento. A mesma mensagem de graça, a mesma mensagem de salvação pela fé é no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então nós vemos essa caminhada aí dos profetas menores. Então, dando só esse panorama dos profetas menores, vamos para o nosso livro aqui, o livro de Oséias. O título e o autor, a gente pouco sabe de quem foi Oséias, quem foi Gomer, né? Tem pouca referência sobre isso, mas sabemos que pelos textos e pelo conhecimento da geografia e da política toda, dá para entender dentro do contexto do livro que ele é do Reino do Norte, ele é nortista ali, né? Está ali mais no norte, e conhecia toda a sua região, e tem as referências bíblicas, como ele fala dos montes, como ele fala da região, como ele fala da história, mais do norte do que do sul. Ainda que Deus ainda fala algumas coisas sobre o sul, mas como referência, olha, vai acontecer isso com vocês, e depois vou fazer isso também com o Judá. Há uma referência, mas as profecias são para o reino do norte. Então, ele conhece a geografia, a história se passa no norte de Israel, e o significado de Oséias significa, né, salvação. Isso significa esse Deus que vem salvar essa nação. Interessante que Deus troca o nome de Oséias lá em Números. Josué, o nome de Josué, Caleb, filho de Num, Josué, o nome dele era Oséias. E Deus troca o nome dele por Josué. Era Oséias, salvação. Para Josué, Deus salva. Jesus vem da mesma raiz, né, do aramaico. Jesus vem de Josué, que significa também Deus salva. Oséias significa salvação, e é isso que Deus vem fazer nesse texto aqui, salvar o seu povo rebelde. Apesar de pouco ser conhecido, né, Oséias, a respeito do profeta, seus escritos revelam um homem em sintonia com o presente estado da sua nação. Ele tem conhecimento da prostituição cultural masculina em Israel, influência de outros povos, a gente vai entrar nisso também, como também suas referências à violência indiscriminada, intriga internacional, injustiça social. Apesar da sua severa mensagem de julgamento, Oséias parece ser um homem terno, né? Dá para ver nas entrelinhas, não vê como outros profetas, às vezes ásperos, mas sempre ele trazendo o povo de volta. Indubitavelmente guiado por compaixão pelo seu povo, em virtude da dor que seu relacionamento conjugal produzir. Então, a gente não tem, nem antes e nem depois de Oséias, muitas referências sobre a sua vida, sobre a sua família. Ele aparece aqui e não tem outras referências em outros textos das Escrituras. A datação do livro, né, que nós temos aqui de Oséias. Primeiro verso do livro nos informa, né, que ele profetizou durante um reinado de Jeroboão II. Tem o Jeroboão, que é lá da divisão do reino, esse é o Jeroboão II. No ano de 794, 753, contemporaneamente aos reis de Judá. Então ele vai fazer essa referência. Enquanto Jeroboão reinou e Oséias profetizou durante todo o período de Jeroboão, houve 3 reis ali em Judá, no Reino do Sul. Ao conciliarmos as datas e observarmos sua profecia, advertia principalmente Israel quanto à sua infidelidade e o seu iminente castigo, o qual veio pelos assírios em 722. Então a gente vê que ele profetizou, ele não viu o cativeiro, ele nem viu os assírios invadirem ali. Então ele morre antes da invasão assíria. Concluímos que o ministério profético deu-se entre 760 e 720 a.C., portanto alcançando todos os reis citados.
Então, uma referência dos reis, e assim se contava, como Isaías, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então ele conta, né? Naquele fato, é um fato histórico. E assim como os reis também eram nomeados, sabiam o período que ele viveu. Contexto histórico de Israel, aqui do livro. Israel estava numa crescente econômica, e eles estavam tanto militarmente prósperos, já no final do reinado de Jeroboão, que começa o declínio de Israel. Mas eles estão vindo de uma crescente. E sempre quando Israel está numa crescente de prosperidade financeira, prosperidade militar, de alargar as fronteiras, geralmente eles abandonavam o Senhor. Eles se sentiam seguros na condição que eles estavam vivendo e geralmente abandonavam a Deus, iam atrás de outros deuses, ou continuava adorando a Deus, mas também adorando outros deuses, como acender vela para um e para outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, contexto histórico aí, durante o período de prosperidade no norte, tomou de volta as fronteiras de Israel, na Síria, até o Mar Morto, em Judá. Uzias, estendeu seu domínio até a Filistia, ao longo da costa, recebeu tributo dos amonitas, fortificou Jerusalém, reuniu um exército forte. Os territórios de Israel e de Judá expandiram-se às dimensões que tinham no tempo de Davi. Além do mais, questão da prosperidade econômica. Entretanto, vieram problemas espirituais. O povo já havia adotado muitas das práticas religiosas daqueles ao seu redor. Eles não adoravam mais somente a Deus, mas também a vários outros deuses. Eles adoravam o deus Baal, deus cananita da agricultura e fertilidade, e sua companheira, outro deus, uma deusa também paralela aí a Baal, Astarote. Eles constituíram altares para esses deuses e adotaram os ritos sexuais de fertilidade. A prostituição sagrada torna-se parte da religião de Israel. Por isso que Deus usa essa simbologia, fala para o profeta se casar com essa adúltera, prostituta, para vivenciar aquilo que Deus estava vivenciando com o seu povo, que estavam indo a templos pagãos para se prostituírem ali nesses templos. Então, dentro dessa questão, desse contexto aí, eles prosperaram, mas depois abandonaram o Senhor, e por isso estão decaindo, e Deus vai enviar a Síria para castigá-los por causa desse abandono do altar do Senhor e ir atrás de outros deuses. Há uma confusão, uma interpretação, várias interpretações quanto a esse respeito dessa Gomer. Se ela realmente era uma prostituta, se depois ela se torna uma prostituta. Então, há algumas linhas teológicas dentro desse pensamento. Então, antes da gente começar a entrar no texto aqui, vamos ver essa interpretação teológica do casamento de Oséias. Os detalhes sobre a vida familiar de Oséias, fornecidos no capítulo de 1 a 3, devem ser compreendidos literalmente ou alegoricamente. Então a gente vai ver alguns posicionamentos aí. Através dos tempos, sempre houve estudiosos que interpretaram esses detalhes da vida conjugal de Oséias de maneira alegórica, por causa da perplexidade moral causada pela ordem do santo Deus para Oséias casar-se com uma prostituta. Então, muitos acham que é uma alegoria, porque Deus Santo não poderia falar com o seu filho, o seu servo, para se casar com uma prostituta ou uma adúltera. Então, acham que é uma alegoria. Isso daqui eu peguei da Bíblia de Genebra, lá no comentário de Oséias. Outros argumentam que o 1:2, falando de prostituição, se refere ao futuro. Raciocinam que Gomer tenha se tornado uma prostituta somente após o nascimento do primeiro filho deles. Então ele teve Jezreel, que era uma parte ali de uma região de Israel, e os demais, ela se prostitui, aí tem não meu povo. Isso aí não é meu povo, porque ela se prostituiu, é de outro marido. E assim também a desfavorecida.
Então, alguns pensam que ela se prostitui depois do casamento. Terceiro, né, outro ponto aí também. Ainda outros, defendendo uma leitura literal modificada, argumentam que Gomer não era uma prostituta comum, mas antes uma mulher envolvida com a prostituição cultual, relacionada com a religião de fertilidade de Baal. Então ela não era uma prostituta qualquer, ela só ficava lá no altar de Baal. Quando as pessoas vinham adorar, ela tinha suas relações sexuais ali, que é assim que se adorava Baal. E os filhos que nasciam dessa relação eram sacrificados a esses deuses, eram queimados, sacrificados ali no fogo mesmo, ali diante do altar de Baal ou Astarote. Então, eram cultos que haviam. Então, alguns dizem que ela era uma prostituta sacerdotal e não profissional, vamos dizer assim. Não sei que diferença faz. Pecado do mesmo jeito, né? E o último aqui, que a Bíblia de Genebra nos traz, contudo, o casamento real do profeta com uma esposa infiel tornaria a analogia do relacionamento do Senhor com Israel mais vívida. E essa parece ser a intenção do texto. Realmente Deus fala, está vendo aquela mulher ali? Não vale nada e tudo mais, você vai casar com ela, vai trazer para sua casa, falar com ela, amá-la para que ela se torne fiel e tudo. E tenha filhos com elas. Parece que provavelmente o primeiro filho é dele, mas os demais ela adultera, né, vai atrás de outros homens e tem outros filhos. Depois ela abandona Oséias, vai atrás dos seus amantes, é usada, abusada, depois de ninguém mais querê-la, ela é vendida como escrava e Deus fala, Oséias, vai lá e compra ela. Aí eu fico imaginando, já é coisa minha, né? Está na Bíblia. Mas Deus, essa mulher me traiu. Vai lá e ama essa mulher de novo e compre ela. E ele vai lá e compra e traz de novo para a sua casa. E Deus fala, ama essa mulher, ame essa mulher. E Deus fala, assim sou eu. Assim eu trouxe o meu povo, amei o meu povo, mas eles me abandonaram. Fui lá de novo, resgatei, e eles me abandonaram. Assim eu me sinto. A gente vai falar isso também mais para frente. Então, a gente vê que é real o fato acontecido, narrado aqui. Há um esboço para a gente só... Eu vou depois detalhar o esboço em 8 partes, para a gente caminhar, para a gente ter a nossa aplicação. Então, tem aí... do capítulo 1 ao capítulo 3, vai falar dessa família de Oséias. Do capítulo 4 a 14, a mensagem profética de Oséias. Então, ele deixa de falar da família. Então, olha o que aconteceu com a família de Oséias. Agora ele vai falar, então, por que eu fiz isso? Porque eu me sinto assim. Aí ele começa as profecias. Por que vocês têm feito isso? Vocês têm feito aquilo? Vocês têm buscado a ajuda de outros deuses? Vocês têm buscado também auxílio dos outros povos? E por causa disso, vocês não buscam a mim. A hipocrisia, Deus vai condenar a hipocrisia do povo. Mensagem profética, do capítulo 6, a acusação de violar a aliança de Deus. Deus que trouxe, mas eles abandonaram o Senhor. E a mensagem profética de Oséias, do capítulo 4 ao 14, e Deus chamando sempre o seu povo ao arrependimento. A acusação, a fidelidade do Senhor, e esse retorno à promessa de renovação. Certo, né? Então vamos lá, vamos caminhar. Eu vou pular aqui, errei um slide aqui, tá? Não presta atenção nisso, não, só que estava lá para trás, era para ser lá para trás. Mas é para cá. Vamos lá. A mensagem de Oséias. Então o livro, como nós já lemos o primeiro capítulo aí, começa com um ato público simbólico do qual Yahvé ilustra a infidelidade de Israel, a sua aliança e suas graves consequências de tal violação. Então Deus faz com que o profeta ilustre aquilo que o povo está fazendo da quebra da aliança que ele teve com o seu povo. Oséias se casa com uma mulher cuja fidelidade conjugal é logo questionada. Seus sentimentos de amor e rejeição se tornam símbolo da rejeição de Yahvé à infidelidade de Israel. Os nomes dos filhos de Oséias refletem a deteriorização
da situação de Israel diante de Deus. A nação é desprovida não apenas de seus privilégios, mas também de tudo que ele colocará no lugar de Deus. Idolatria espiritual, intrigas políticas e prosperidade material. No capítulo 3, nós vemos a ilustração da divina restauração final de Israel, após longo período de privação. Antes que tal restauração surta efeito, Israel ficará sem o seu sistema original de adoração, sem rei e sem a mancha da idolatria. Então Deus vai trabalhar tudo isso, e é detalhado isso no capítulo 3 aqui, 3, 4, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipes, sem sacrifícios, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar, porque ele vai ser levado, serão levados cativos. No capítulo 4, não se encontram mais atos simbólicos. A maior parte do material se constitui num discurso profético, envolvendo os mesmos dois segmentos básicos: julgamento pelo pecado e livramento final. O capítulo 4 ao capítulo 6, a culpa de Israel é definida e expandida, enquanto diferentes classes são denunciadas por suas transgressões, principalmente os sacerdotes, e Deus vai condenar a hipocrisia da adoração deles, né? E daí que vem a frase, né? Misericórdia eu quero e não sacrifício. Eles sacrificavam ao Senhor, adoravam ao Senhor, mas não atendiam ao necessitado, não estendiam a mão ao próximo, eles não viviam a fé e a lei de Deus, eles só eram religiosos, e Deus vai condenar a hipocrisia do povo. No ponto 6 aí, do capítulo 6 ao capítulo 11, os ciclos de culpa e punição continuam, enquanto a nação se afunda em idolatria, o caos social e a instabilidade política se espalham. Parece alguma coisa que a gente vê no dia a dia, né? Parece que a gente está vendo no jornal aqui. O alívio aparente ocasionado pela trégua temporária com a Síria não devia ser razão para alegria, regozijo, pois a destruição final é certa, conforme a maldição da aliança: fome, penúria e exílio. Privilégios desprezados trazem severas punições pelas mãos da Síria. Mesmo assim, está errado aí, em meio a este cenário sombrio, a luz do amor leal de Yahvé brilha em um quadro de eterna restauração. Deus sempre indo atrás do seu povo. Iniciativa sempre de Deus de nos buscar para estar perto dele. Finalizando essa parte aqui, as ameaças de castigo continuam enquanto a natureza enganadora da nação é rastreada até seu antecessor, o patriarca Jacó, e desenvolvida em seu aspecto social e religioso. Então ele vai falar de como que Jacó nasceu, como enganou, como que ele enganou o sogro e fez isso, fez aquilo, mas Deus vem e toca na vida ali de Jacó. Ele usa esse exemplo de Jacó. E desenvolvida em seus aspectos social e religioso. Ao término da acusação, o veredito de Deus sobre Samaria é lido e sua sentença anunciada. Opa, eu não passei, né? Desculpa. Mas o Mael passou, né, Mael? Obrigado. Mesmo assim, o 8 aí, o final. Enquanto o último golpe é desfechado, o amor restaurador de Deus chama Israel ao arrependimento. Apesar de certamente aplicável, embora aparentemente impossível, a própria geração de Oséias, arrependimento e é apresentada a um remanescente como a condição necessária para a restauração. A única esperança para Israel é abandonar o culto a Baal e voltar-se para Yahvé, seu amoroso marido Deus. Essa é a mensagem que ele traz para aquela nação. Eu gostaria de fazer esse paralelo do profeta para com a nossa vida, para o que acontece hoje, em 3 áreas que nós vamos ver isso aí. Então a gente vê que a mensagem de Israel, para ali no livro de Oséias, é o amor leal de Deus versus essa infidelidade de Israel. Eu me casarei com você para sempre, e eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor.
Deus declara o seu amor e traz o povo para si. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus fez uma declaração que não tem como expressar. Por isso que tem essa interjeição, né? De tal maneira. Assim Deus ama o seu povo também. E qual é a resposta do povo? Ela se enfeitou com os anéis e joias e foi atrás dos seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Quantas vezes Deus vem, Deus dá os anéis, os brincos, a roupa, e a gente abandona o Senhor. Trocamos facilmente o Senhor por outras coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Como uma mulher que se torna prostituta, eles me abandonaram e se entregaram a deuses pagãos. Essa palavra do Senhor. Como triste. Como foi atrás, eu ofereço tudo, ainda dou. E é interessante, aqui no livro de Oséias, os amantes não têm como sustentar a Gomer. E Deus fala, Oséias, manda alimento para eles lá. Mas não fala que é você. Para ela pensar que quem alimenta são os amantes. E quem está alimentando era Oséias. E é assim. Deus dá o alimento, Deus sustenta. E a gente pensa que é o nosso braço, que é a nossa força. E desprezamos o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós diante de tudo isso. Então, vou falar sobre 3 corrupções de Israel aí, tá? Na moral, no culto e na segurança. A infidelidade de Israel na corrupção moral de Israel. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinato, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Uma sociedade do povo de Deus. E hoje, no meio do povo de Deus, adultério e mais adultério, roubo e mais roubo, até fazem oração agradecendo pela propina. No meio do que se dizem povo de Deus. E isso, queridos, como nós vemos no povo de Israel, não fica impune. Pode passar anos, mas Deus põe a mão. Usa o termo de levantar a saia. Deus usa esse termo. Quando você menos espera, mostra a vergonha. Assim que Deus faz. Então, essa corrupção moral de Israel. Olha o que estava acontecendo no meio do povo, que ia sacrificar ao Senhor. Mas o que eles faziam? Mentira, assassinatos, roubos, adultério. Estavam passando os limites e por isso Deus põe a mão sobre Israel. Outra infidelidade que nós vemos aí também de Israel. O sincretismo religioso. Olha só. O povo de Israel construiu muitos altares para conseguir o perdão dos seus pecados. Mas esses altares só servem para que o povo peque ainda mais. Eles me oferecem sacrifícios e gostam de comer dos animais sacrificados. Mas eu, o Senhor, não estou contente com eles. Oferecem sacrifícios, adoram o Senhor, mas é só ritos, só religião, e não vida, e não compromisso com o Senhor. Olha só o capítulo 5, versículo 6, e capítulo 7, versículo 14. Levam as suas ovelhas e seus bezerros para oferecê-los em sacrifício ao Senhor. Mas isso não adianta nada. As orações que me fazem não são sinceras. Ao fazê-las, eles se jogam no chão, gritando como os pagãos, porque esse era o jeito dos pagãos cultuarem a Deus, gritando, cair no chão, se cortando, para ver se o Deus responde de alguma maneira. Quando oram pedindo trigo e vinho, eles se cortam, como os outros povos fazem. E dentro das igrejas evangélicas, para dizer espiritualidade, gritam, rolam no chão, fazem coisas, vendem coisas, um sincretismo tremendo, pegam coisas pagãs para trazer espiritualidade, como arruda, como sal grosso,
como coisas utensílios que não são inanimados, não tem poder nenhum naquilo, e traz para dentro da igreja. E às vezes nós queremos fazer isso também. A gente teve, só beber um pouquinho de água. A gente teve em Israel, e as pessoas querendo pegar a água não é do Jordão, do Mar da Galileia, né, que não é um mar, por isso que me confundi, é um grande lago, trazendo pedra de tudo quanto é lugar, querer rebatizar no Rio Jordão, umas coisas assim, e trazer coisas, né, objetos. Trazer grão de mostarda, aí a gente foi comer ali perto do Mar da Galileia, aí o cara, esse é o peixe do Mar da Galileia que Jesus, né, por onde Jesus andou nas águas. E daí, gente? Jesus andou há 2000 anos atrás, e está ali, e eu falo, nossa, eu comi peixe do Mar da Galileia, não sei o quê. São só símbolos. O pastor já não lembra das coisas, das comidas lá. Enfim, cuidado da gente dar poder a objetos, a coisas. Nem o papel em si, gente, tem poder. É a palavra de Deus, não o papel em si. Essa Bíblia vai ficar velha, muito velha, vai para reciclagem. Mas a palavra de Deus permanece, não é o papel em si. Eu tenho uma Bíblia à prova d'água, né? Eu ganhei uma Bíblia à prova d'água. E acho que é para ler em piscina, né? Para você ficar ali sossegado, lendo na piscina, sei lá. Ou para algum missionário que anda em lugares, né? Mais um missionário, que fica fora. Brincadeira. Mas enfim, gente, vocês olham isso daqui e olham para a igreja brasileira, a gente vê a mesma coisa. E por último, para a gente já encerrar, tá bom? Na segurança, né, de Israel. Aliança com outros povos. Olha só que interessante essa palavra. Quando Israel percebe que está doente, foi procurar a ajuda do poderoso rei da Síria. Mas ele não os pôde curar. O povo de Israel fez um acordo com outros povos. O povo não percebe que a nação está perdendo o seu poder por causa desses acordos com estrangeiros. Israel parece uma pombinha tola. Procura primeiro a ajuda do Egito e depois vai pedir socorro à Síria. Né? Buscando segurança, quem vai nos proteger? Aí eu vou fazer acordo aqui com o Egito, vou fazer acordo com a Síria, e os acordos que eles fizeram se voltaram contra eles. E às vezes a gente quer dar um jeitinho. E é interessante, quando fica doente, a gente primeiro vai buscar quem? O comprimido. Quando a gente fica com dor de cabeça, a primeira coisa, só quando complica a dor de cabeça, o que a gente faz? Senhor, tem misericórdia, Deus. Quantas vezes me peguei assim? Em vez de buscar primeiro o Senhor, a gente busca a medicina. Em vez de buscar primeiro o Senhor, a gente vai buscar o banco, o empréstimo, em vez de colocar a nossa vida diante do Senhor. Em vez de buscar primeiro o Senhor, nós vamos buscar o psicólogo. Busquem ao Senhor, não façam acordos com aqueles que não coadunam com a nossa fé, cuidado. Não estou falando que você não vai fazer negócios, né? Mas cuidado com os negócios que se fazem. Todo mundo faz assim no mundo corporativo, então você tem que fazer também. Cuidado com isso, tem que ter uma ética. Por isso nós devemos tomar esse cuidado. Por isso, terminando aqui, na moral que a gente vê no culto, e na segurança. Na moral, abandonaram a obediência a Deus e se entregaram a uma vida imoral e corrompida. No culto, profanaram a adoração a Deus, introduzindo no culto elementos de adoração a Baal. E na segurança deles, abandonaram a confiança em Deus e buscam segurança e aliança com outros povos. E por causa disso, Deus chama um outro povo para punir a nação de Israel. Mas sempre esse Deus, como esse Deus é misericordioso, ele sempre traz uma palavra de esperança e restauração. E o livro termina com esses apelos, né, de Deus convidando o povo a se voltar para ele. Capítulo 14, de 1 a 3, povo de Israel, volte para o Senhor seu Deus. Você caiu
porque pecou. Voltem para Deus e orem assim: perdoa todos os nossos pecados, ouve a nossa oração, e os nossos louvores serão um sacrifício que te ofereceremos. A Síria não pode nos ajudar, e a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos, feito por nós mesmos, que eles são o nosso Deus. Essa mensagem do profeta: volta e faça essa oração de arrependimento. Faça essa oração de não ser mais hipócrita, ser sincero diante de Deus, não fazer mais, confiar mais no exército e nem nos outros povos, e nem também venha adorar outros deuses. Volte-se para o Senhor, se arrependa. E no versículo 9 do capítulo 14, que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. O último versículo é esse. Olha, aqui está a palavra do Senhor. Se vocês se arrependerem, vocês vão andar nos caminhos do Senhor e Deus vai abençoar a sua vida. Mas se vocês não andarem nos caminhos do Senhor, vocês vão cair. E a maldição, aquilo que vocês plantaram, vocês vão colher. Volte-se para o Senhor, se arrependa. Essa é a mensagem de Oséias. Uma mensagem de amor fiel. Apesar da infidelidade do povo, Deus sempre fiel ao seu povo. Mas Deus é justo. Chama ao arrependimento e abraça os arrependidos. Mas não quer arrependimento? Depois da exortação do Senhor, a mão do Senhor pesa sobre esses. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é amor, mas também é fogo devorador. E Deus sempre vai ser justo no seu julgar. Tanto o justo quanto o ímpio. Sempre vai ser justo. Nós não merecemos nada. Às vezes nós não fazemos coisas absurdas, como nós vemos em muitos lugares aí, mas às vezes coisas tão pequenas. Um exemplo, trocar o culto por um jogo de futebol. Eu já fiz isso. E eu não devia ter feito isso. E Deus pesa a mão. E hoje pode ser final do que for. Eu estou aqui na igreja. Vou buscar o Senhor. Servir ao Senhor. Não ganho nada com esse negócio de futebol. Estou dando um pequeno exemplo, tá? Pode ser outras coisas. Um negócio, pode ser um namoro, um comprometimento, sei lá, que a gente vai ter. E às vezes aí Deus nos chama ao arrependimento. Cuidado com o que a gente vai apresentar diante do Senhor. Vamos orar, encerrando esse momento. Pastor Vladimir, pode orar? Pegar esse microfone aí. E aí depois o pastor Vladimir vai dar alguns avisos aos irmãos que estão aqui e também aos que estão nos assistindo.